Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Nós vamos falar hoje a diferença entre o dom de profecia e o ministério do profeta. Vamos trazer também algumas orientações sobre o profeta no Velho Testamento e a função do profeta no Novo Testamento. Vamos distinguir essa questão de que aqueles que profetizam dos que são verdadeiramente profetas. Amém? Em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Jesus, quando subiu, ele deu os dons aos homens. Dentre esses dons, que ele cita 5 dons ministeriais, primeiramente apóstolos, depois profetas. Aí ele vai dizer evangelistas, pastores e mestres. Amém? Os apóstolos eram aqueles que fundamentavam as igrejas e a doutrina. Os profetas, eles eram muito usados na igreja primitiva devido também à função que era exercida no Antigo Testamento. Eram homens muito considerados. Nós vemos também os evangelistas, que eram aqueles que evangelizavam, e depois de se constituírem as igrejas, se foi necessário de pastores e mestres que pudessem pastorear o rebanho de Deus e ensiná-los a respeito da sã doutrina, que é isso que nós estamos tendo aqui através desses ensinamentos, ensinamentos fundamentados nas escrituras neotestamentárias, que embasam e trazem saúde para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos observar o ministério do profeta. Em Atos capítulo 21, versículos 10 e 11, diz assim, Lucas narrando: demoramos-nos ali alguns dias, pelo que desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja aqui, nós podemos observar que esse texto ele traz muito conhecimento, amém? Aqui Lucas, Paulo, eles estavam ministrando a palavra de Deus, e diz que eles estavam num determinado lugar quando desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E é interessante a forma como esse profeta ministra. Ele, pelo dom da palavra de conhecimento, ele vai falar a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. E ele pega o cinto de Paulo, ata as mãos e os pés dele mesmo e diz: olha, assim os judeus vão fazer com o dono desse cinto. É interessante porque os discípulos, quando ouvem isso, eles fazem de tudo para que Paulo não vá a Jerusalém. Mas quando Ágabo fez isso, ele não fez com esse propósito, mas ele fez com o propósito de consolar, exortar e ainda motivar a Paulo a cumprir o plano de Deus. Muitas vezes, e muitos de nós, queremos cumprir o plano de Deus se não nos custar nada. Mas nós precisamos entender que nós não devemos ter a nossa vida por preciosa para nós mesmos. O apóstolo Paulo foi um homem que perdeu tudo, Ele perdeu, vamos dizer assim, toda aquela posição que ele tinha diante dos judeus, das autoridades do povo, para ser um discípulo de Jesus Cristo. E foi perseguido por causa disso. Na verdade, ele foi preso injustamente e até foi martirizado por amor ao Evangelho. Então, nós precisamos entender que servir a Deus é uma coisa muito séria. E os dons do Espírito também são muito sérios. Nós não podemos brincar com essas coisas. Quando Deus traz a instrução e a revelação do seu propósito, nós precisamos estar firmes para cumprir esse propósito com fé, alegria, determinação e às vezes até com o sacrifício da própria vida. Então, aqui Paulo estava muito consciente disso, porque ele pega o cinto e segue para Jerusalém, porque ele queria cumprir o seu propósito. E não somente Ágabo, mas o próprio Jesus aparece para Paulo e motiva ele para que ele seja forte, para que ele dê testemunho do Evangelho, porque ele iria dar testemunho diante de César. E tinha toda uma caminhada até lá. E Paulo tinha convicção de que iria fazer isso. Então, nós precisamos levar mais a sério as profecias e o ministério profético no Novo Testamento. Existem profetas verdadeiros e genuínos ainda hoje. Amém? Falar em línguas e interpretá-la
tem o mesmo valor que profecia. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Ele diz assim: eu quisera que todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, Paulo, ele está aqui doutrinando, ensinando a igreja de Corinto, que tinha muita confusão com relação aos dons espirituais, e Paulo estava disciplinando, instruindo essa igreja. E ele diz aqui que a língua com interpretação é igual à profecia. Ele diz que a profecia é superior àquele que fala em outras línguas, salvo ou a não ser que ele interprete. Então, Paulo disse que se alguém interpretar aquilo que fala em outras línguas, isto vai ter o mesmo valor que a profecia. Ilustrando, 2 moedas de 5 equivalem a uma moeda de 10. As 2 moedas menores não são a moeda maior, mas são equivalentes. É lógico que é melhor ter uma moeda de 10, a profecia, do que uma moeda de 5, as línguas, no culto público. Mas se a interpretação acompanhar as línguas, os dois juntos seriam equivalentes à profecia, ou seja, 5 mais 5 igual a 10. Para ficar mais claro e para que você entenda. Vamos observar o dom da profecia no Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Então era assim que os profetas no Velho Testamento, eles eram levantados. Deus despertava eles, dava a eles uma mensagem e uma missão. E eles iriam viver a sua vida fundamentada naquela mensagem e naquela missão. Então eles falavam o que o Espírito do Senhor, por intermédio deles, dizia, e a palavra de Deus estavam constantemente na língua dos profetas. Deus confirmava as profecias. O que diferenciava um profeta genuíno de um profeta falso era que o profeta falso, ele não falava da parte de Deus, ele falava da sua própria cabeça, da sua própria imaginação. O profeta de Deus não, ele fala debaixo da unção do Espírito Santo. O dom da profecia no Novo Testamento, em Atos, capítulo 19, versículo 6, diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas como profetizavam. Então, nós vemos aqui a evidência de ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas e profetizar. Instruções quanto ao abuso do dom de profecia. A Bíblia nos ensina a não desprezar as profecias em 1 Tessalonicenses 5,20. Diz que a profecia deve ser dada para a edificação e não para a confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz: que farei, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina ou ensino, outro traz revelação, aquele uma outra língua e ainda outra interpretação, porém seja tudo para a edificação. Amém? Então nós precisamos entender que os dons espirituais, eles são dados para edificar a igreja. Então nós temos que ter muito cuidado para não forjar, para não inventar a profecia ou línguas de interpretação com o objetivo de manipular as pessoas. Isso é muito perigoso. Nós estamos lidando com coisas bem autênticas, bem originais e espirituais. Não podemos brincar com essas coisas. Amém? Alguns têm a ideia de que quando a profecia ou as línguas com interpretação são dadas, Deus está realmente falando. Mas se fosse assim, não teríamos o direito de julgar aquilo que é falado. Os dons de Deus são perfeitos, mas o mensageiro é falível. O Espírito de Deus flui através de nós, como a água através de um cano, e, portanto, algo da nossa personalidade pode se misturar àquilo que Deus quer transmitir. Então, 7 passos que devem ser observados no julgamento de uma profecia. O primeiro deles é que a profecia deve concordar com a Escritura. Qualquer profecia que fere a palavra de Deus não é de Deus. Segundo, devemos olhar o fruto na vida daquela pessoa que está profetizando. Amém? Nós precisamos ter muito cuidado de quem nós vamos buscar conselho, de quem nós vamos buscar direção e orientação. A profecia deve sempre glorificar a obra de Cristo e não o profeta. Amém?
Se a profecia é de Deus, ela vai se cumprir. Então preste atenção nas profecias que esse profeta tem dado, se elas verdadeiramente se cumprem. Algumas levam meses, anos, décadas para se cumprir, mas um profeta de Deus ele é provado pelo tempo. Amém? Mesmo sendo cumpridas, algumas não vêm de Deus. E sabemos que não vêm de Deus quando nos afasta dele. Cuidado com profecias que te afastam de Deus, que te afastam da tua família, que te afastam do congregar. Amém? Outra coisa, a profecia ela deve sempre trazer libertação. Uma mensagem que deixa a pessoa com um peso no seu espírito, deprimida ou magoada, essa mensagem não vem de Deus. Evidentemente, existem casos no qual um comportamento errado pode ser confrontado. Isso trará um pesar, mas é uma tristeza para arrependimento e libertação, e não para condenação. 1 Coríntios 7, 10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo é que promove a morte. E nós devemos conferir a profecia com o testemunho interior. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e se nós aprendermos a ouvi-lo, ele vai testemunhar se a mensagem é de Deus ou não. Então é importante nós entendermos que esse espírito de profecia deve estar sempre misturada com oração, consagração, uma vida que exalta e magnifica o nome de Jesus. Amém? Tenho muitas coisas para falar a respeito desse assunto, mas o nosso tempo já foi. Eu fico feliz que você esteve comigo até agora. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.